Olá, hoje nós vamos iniciar a nossa matéria de História da Enfermagem, Legislação e Ética. Nós vamos dar início falando um pouquinho sobre a história da enfermagem. A enfermagem, ela sempre esteve voltada para atender as necessidades assistenciais de saúde da nossa sociedade. Então, ela se orienta do desejo que as pessoas tinham, né, que algumas pessoas tinham, de manter as pessoas saudáveis, assim como propiciar conforto, cuidado e confiança àquele paciente que está enfermo, aquele paciente que está doente. Aqui eu coloquei para vocês dois contextos, né? Saúde, contextos não, desculpem, conceitos. Saúde e doença. Então, para a gente falar que nós temos saúde, hoje ter saúde não é apenas não ter doença, é um estado geral de bem-estar. Esse bem-estar ele precisa ser físico, mental e social. Então, falar hoje eu tenho saúde não é apenas você não ter doenças ou enfermidades, mas é você ter esse completo bem-estar que vai envolver tanto a sua parte física, como a sua parte mental, como a sua parte social. Já a doença é um processo anormal, no qual o funcionamento do nosso organismo ele vai começar a estar diminuído ou prejudicado. E essa diminuição ou esse prejuízo pode ser em uma ou em mais dimensões. Pode ser em um órgão, em uma parte do corpo ou em mais de uma. Aqui falando ainda um pouquinho da história da enfermagem, quando a gente pensa no nosso cliente, no nosso paciente, ele é um ser humano com sentimentos, com pensamentos, com reações e com necessidades individuais. Cada paciente, ele é único, né? Então, às vezes, nós temos dois pacientes com a mesma patologia. O tratamento que eu usar para um vai ser efetivo para o outro também? Às vezes não, porque a doença é a mesma, mas as pessoas são diferentes. E na enfermagem, a gente precisa ter esse olhar humano, a gente precisa ter esse olhar para o cuidado individual do nosso paciente. A gente precisa equilibrar as suas necessidades humanas básicas. Então, a gente tem que se atentar para a integração do biopsicossocial e espiritual, de forma que a gente consiga desenvolver o autocuidado, a mudança na vida do paciente. O paciente ele precisa entender que ele também é responsável pela saúde dele. Essas características, né, que a gente está falando, elas correspondem a um ser humano que é extremamente complexo, que tem limitações, que tem particularidades. Então, cada paciente que a gente atender, ele é um ser único e individual. Aqui eu tenho para vocês uma imagem. Essa imagem é a imagem da primeira Casa de Misericórdia. Ela foi fundada na Vila de Santos, em 1543, e ela mantém as suas atividades até os dias de hoje, completando 483 anos de existência. A enfermagem, pessoal, ela é uma arte, ela é uma ciência na qual a gente pode desenvolver uma técnica para a gente prestar o cuidado adequado ao nosso cliente. Os princípios fundamentais do cuidado da enfermagem, eles estão ligados ao conhecimento de outras ciências. Então, quando a gente pensa na enfermagem, a gente não está pensando só em uma coisa. Em enfermagem, a gente tem várias ciências ali junto para a gente conseguir exercer a nossa função. A enfermagem, ela tem características que elas vão se convergir para o propósito fundamental. Qual que é esse propósito fundamental? Servir a humanidade com qualidade e humanização. Na Idade Média, surgiram alguns locais próprios para assistência aos pobres. Pensando lá na Idade Média, os portadores de doença e os excluídos, uma vez que eles eram considerados perigosos para a sociedade. Esses locais que eles ficavam, eles eram sujos, sem ventilação, sem iluminação adequada e com um número excessivo de doentes. Então, o cuidado, esse atendimento, ele era prestado por mulheres de moral duvidosa. Então, o que significa isso? Aquela mulher que, na época, né, teve filho antes do casamento, que teve relação sexual antes de se casar. Então, aquelas pessoas que eles consideravam impróprias para a sociedade, né? Além de mulheres leigas e sem nenhum preparo específico, né? Então, a preocupação maior era a cura espiritual e a salvação eterna. Depois, esses locais, eles passaram a ser chamados de hospitais. Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
Então, a organização da enfermagem dentro da nossa sociedade brasileira, ela começou desde o período colonial até o final do século XIX. E aí a gente vai analisar a organização da enfermagem no contexto da sociedade brasileira que foi formando ali. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da evolução da assistência à saúde nos períodos históricos. Então aqui a gente tinha no período pré-cristão. Nesse período, as doenças, elas eram tidas como um castigo divino. Então, ficou doente, você estava sendo castigado por Deus, né? Você tinha o mal ali, o demônio. Por isso que nessa época, os sacerdotes ou os feiticeiros, eles eram considerados curandeiros, porque o tratamento para eles consistia em acalmar as divindades. Então, se você estava sendo castigado, eu tenho que acalmar esse demônio para acabar com esse seu castigo. Então fazia-se os sacrifícios, massagens, banhos de água fria, de água quente, entre várias outras coisas que eles usavam. Com o passar do tempo, os sacerdotes, eles começaram a adquirir o conhecimento sobre as plantas medicinais também. E a partir desse momento, eles começaram a utilizá-las nos tratamentos. Aqui a gente tem o período do cristianismo, que foi a maior revolução social de todos os tempos, e que teve uma influência muito positiva, através da reforma dos indivíduos e da família. Os cristãos, eles praticavam o que a gente chama de caridade. Isso era o que movia os pagãos. Desde o início do cristianismo, os pobres e enfermos, eles eram objetos de cuidados especiais por partes da igreja. Pedro, o apóstolo, ele ordenou aos diáconos para socorrerem os necessitados, e as diaconisas prestavam igual assistência, porém, para as mulheres. Aí aqui a gente falando, né, como eu já disse antes, com o aumento da população, principalmente os necessitados, levou os governantes, né, a organizarem locais apropriados para colocarem essas pessoas. Só que esses locais, eles ainda eram muito sujos, sem ventilação, sem iluminação, não era um local propício para se praticar, como eu posso dizer para vocês, não era um local onde a gente conseguia ter higiene, os cuidados básicos e necessários para a gente conseguir cuidar de um paciente. Aqui, já pensando no período histórico, ainda no Egito, os egípcios, eles deixaram alguns documentos sobre a medicina conhecida na época deles. Eles deixaram receitas médicas, que deviam ser acompanhadas de recitações de fórmulas religiosas. Eles praticavam muito o hipnotismo, a interpretação dos sonhos. Eles acreditavam na influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras. Havia também aqueles ambulatórios gratuitos, né, como se fossem ambulatórios, onde era recomendada a hospitalidade e o auxílio aos desamparados. Já na Índia, os hindus, eles conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, também conheciam alguns antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Então, eles já realizavam alguns tipos de procedimentos, tais como sutura, amputação. Sutura, gente, é quando costura, tá? Amputação, trepanação. O que que é trepanação? Trepanação, nós fazemos pequenos furos, por exemplo, no crânio, na cabeça do nosso paciente, é feito pequenos furinhos que a gente chama de trepanação, e também corrigiam fraturas. Nesse aspecto, o budismo, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da enfermagem e da medicina. Por quê? Os hindus, eles tornaram-se conhecidos pelas construções de hospitais. Eles foram os únicos na época que citaram os enfermeiros e que começaram a exigir deles qualidades morais e conhecimentos científicos. Por quê? Antigamente, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, todo mundo que virava, que era ali da área da enfermagem, que virava enfermeira, é como se ela não fosse uma pessoa de boa índole, como se ela não fosse uma pessoa bem vista pelos olhos da sociedade. Então, os hindus, eles trouxeram a enfermagem como uma área onde você precisava ter algum conhecimento, porque até então, você poderia cuidar das pessoas sem conhecimento nenhum. Você só tinha que ter a vontade, ou você tinha que ter sido obrigada, porque muitas vezes as mulheres, como eu disse, tinham filhos fora do casamento, engravidavam antes de se casar, e essas mulheres, elas eram obrigadas a trabalhar como diaconisas, como enfermeiras, vamos colocar assim, né. Eles ainda não usavam esse termo.
mas elas eram obrigadas a cuidar de outras pessoas, como uma forma mesmo de punição. Aqui, já pensando na Grécia, as primeiras teorias gregas, elas se prendiam à mitologia. Apolo, deus do sol, era o deus da saúde e da medicina. Então, eles usavam sedativos, fortificantes, hemostáticos. Hemostáticos é para a gente controlar o sangramento. Faziam ataduras, retiravam corpos estranhos e também tinham casas para tratar os doentes. A medicina, ela era exercida pelos sacerdotes médicos que interpretavam os sonhos das pessoas. Então, como que era o tratamento? Banho, massagem, sangria, você cortava ali um local e deixava aquele local sangrar, dieta, sol, ar puro, água limpa. Então, dava-se muito valor à beleza física, à cultural e à hospitalidade. Então, isso contribuía para o progresso da medicina e da enfermagem. Aqui a gente tem o Hipócrates, né? A medicina tornou-se científica graças a ele, que deixou de lado a crença de que as doenças elas eram causadas por maus espíritos. Ele acreditava que a doença tinha uma origem. Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Então ele observava o doente e fazia um diagnóstico, um prognóstico, e também a terapêutica. Então ele reconheceu doenças como tuberculose, malária, histeria, neurose, luxação, fraturas. O seu principal fundamental na terapêutica consistia em não contrariar a natureza, porém auxiliá-la a reagir. Então ele usava o que ele tinha ali na natureza a seu favor. E aqui, pessoal, a gente vai começar a falar dos marcos que a gente teve na enfermagem. A enfermagem profissional, né, ela teve início no século XIX, com a atuação da aristocracia inglesa, Florence Nightingale. Quem que é Florence Nightingale? Essa mulher aqui que está na imagem. Quando que começou isso? Na Guerra da Crimeia. Depois, no decorrer da aula, a gente vai falar bem mais sobre ela, mas aqui é só para dar uma entrada em algumas coisas para vocês. A Florence, ela foi convidada a organizar hospitais militares junto com 32 enfermeiras treinadas, diminuindo o índice de mortalidade. Pessoal, quando ela começou a atuar, depois eu vou contar para vocês como foi todo esse processo até ela iniciar a atuação dela. Mas quando ela começou a atuar nesse hospital militar, o índice de morte era de 42,7% e ela conseguiu reduzir isso para 2,2%. Em 1860, foi fundada a primeira escola de enfermagem, a partir de uma doação do governo inglês, né? Essa escola era formada por mulheres muito ricas. E essas mulheres ricas, elas recebiam o nome de ladies nurses. Por isso que antigamente se falava assim, era o técnico de enfermagem e a nurse, né, enfermeira, a lady nurse. Então, quando ela era nurse, ela era assim como se fosse a maioral, né, o top. Hoje em dia a gente fala assim, enfermeira padrão, na verdade, que o pessoal também gostava de falar. Ah, você é enfermeira padrão? Não, sou enfermeira, né? Antes tinha essa coisa, se você era enfermeira padrão, é como se você fosse, assim, a excelência da enfermagem. Hoje a gente não usa mais esse termo de enfermeira padrão. Esse termo veio lá de antigamente, nessa época das ladies nurses. Essa escola, que era formada dessas mulheres ricas, elas custeavam seus próprios estudos e supervisionavam os cuidados e o ensino da enfermagem. E por mulheres pobres, né, que aí era assim, se você era uma mulher pobre, você era nurse. Se você era uma mulher rica, você era uma lady nurse. Então vem daí isso que eu falei para vocês, né, de enfermeira e enfermeira padrão. O surgimento da primeira escola destinada a formar profissionais da área da enfermagem, ela foi uma contribuição necessária para modificar a imagem, que até então a imagem da enfermagem era uma imagem muito negativa. Né, por quê? Se você era da área da enfermagem, então você era uma pessoa que tinha feito algo errado, por isso que você estava lá. Então, o avanço da medicina, ele vem favorecer a reorganização dos hospitais. E na reorganização da instituição hospitalar e no posicionamento do médico como principal responsável por essa reordenação, que são encontradas as raízes do processo da disciplina e os reflexos na enfermagem. Então, naquela época,
Estimava-se que eram as piores condições de saúde, em razão da predominância das doenças infecto-contagiosas, da falta de pessoal preparado para cuidar dos doentes. Olha isso, os ricos, eles continuavam a ser tratados em casa. Lembra que teve a questão do hospital, que eram locais sujos e inapropriados? Então, se você tinha um poder aquisitivo bom, você ia ser tratado na sua casa, né, você não iria para o hospital. Os pobres, além de não terem essa alternativa de ser tratado na sua própria casa, eles tornavam-se objetos de instrução e de experiências, que resultavam em um maior conhecimento sobre as doenças, em benefício da classe que era mais abastada, da classe que tinha mais dinheiro. Então, você era pobre e ficou doente, então você ia para esses hospitais, que eram locais sujos, com uma estrutura inadequada, com pessoas que não tinham um treinamento adequado, e você acabava virando objeto de teste, né. Eles, estudavam você para que depois eles pudessem fazer melhor para as pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Então, pessoal, aqui a gente vai estar encerrando, né, essa primeira parte da nossa matéria, e em seguida a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os marcos que a gente teve na história da enfermagem, tanto no Brasil quanto fora.